Sou de Recife, Pernambuco. Eu sou um artista que me alimento muito da cidade que eu moro. Estar nesse lugar, para mim, é super importante para o início da minha pesquisa e para o desenvolvimento desses trabalhos mais performáticos ou mais de intervenção urbana. Para mim, a obra de arte é um precipitado de uma experiência entre viver e pensar. Eu fui convidado com a parceria da Usina de Arte e o Museu de Arte Aloysio Magalhães, o MAMAN, para fazer uma obra lá. Eu dei um mergulho na comunidade, conheci, fiz muitos amigos na comunidade de Santa Terezinha. Me fez pensar em como seria esses ex-empregados da usina voltarem para a usina, agora não mais para trabalhar, e sim para ter esse encontro com a arte. Automaticamente pensei numa coisa da desobediência civil, praticar o ócio, a reflexão sobre a vida, sobre todas essas mudanças que estavam sendo propostas para aquela comunidade. Nesse mesmo tempo, né, o meu livro de cabeceira era um livro chamado Cartas da Prisão e do Sítio, do Frei Tito, que na verdade é uma organização de cartas que ele escrevia para os amigos quando estava preso e depois quando ele saiu da prisão e foi para o Sítio do Conde, uma cidade no sul da Bahia, para não mais ser sacerdote e ficar numa casa paroquial, né? Ele chamava essa casa paroquial de eremitério tropical. E ele falava da possibilidade que ele ganhou quando chegou ali de conhecer novas religiões, conhecer a população, e isso me remeteu ao que eu estava fazendo na usina, na minha residência. Sente-se acariciado, beijado, massageado, envolvido por Mãe Iemanjá. Sente-se imerso em todos os mistérios ocultos da natureza. Era isso que eu estava procurando lá no eremitério tropical. Achei nas cartas do Frei Tito. E então eu me apropriei do nome que ele usava para a casinha dele, né, de eremitério tropical, e que quis construir esse lugar que fosse um labirinto, mas que, ao invés do labirinto tradicional, que tem uma entrada e uma saída, eles encontrassem várias entradas e várias saídas, porque é o que aquele momento estava possibilitando a eles novos universos, novas linhas e caminhos para o pensamento. Uma coisa que me incomodava a princípio, né, era construir algo dentro de um espaço de um jardim botânico, né? E aí foi quando eu pensei na possibilidade de usar plantas trepadeiras para que aquele lugar fosse desenvolvendo-se junto ao jardim botânico e em algum momento ele passa a ser invisível porque ele fica verde sobre verde, né? Então ele deixa de ser um lugar para ser um não lugar. Foi quando eu comecei a pesquisar essa questão da movimentação do Sol. Então eu vinha com uma pequena lanterna, me localizando com uma bússola no site da NASA, e daí eu ficava virando o eremitério tropical para que o Sol nascesse nessa posição e fosse se pôr também nessa posição no dia 22 de setembro. E se você faz uma foto aérea, uma filmagem, alguma coisa aérea, você vê a beleza também dessas sombras formadas pelo eremitério, sabe? Foi a minha proposta, né, que aquela população usasse da maneira que quisesse, né? Para mim é uma felicidade. Quando eu encontro as pessoas dentro do eremitério, muitas vezes simplesmente deitadas a uma sombra que ela possibilita ali, é como se o trabalho criasse uma autonomia, né, e convidasse as pessoas para essas sombras, para esse local da fotografia. Me deixa muito feliz